Pai do Senhor a todos, tudo bem? Pastor Daniel Coelho, vosso servo, hoje ministrando mais uma aula, mais um estudo. Estou com a camisa de missões da IEADMIS, você que tem orado por missões, contribuído por missões e tem feito missões, vamos continuar nesta grande obra. Hoje irei ministrar a lição de número 10, Paulo e seu amor pela igreja. Você que ama a palavra de Deus, você que ama a escola bíblica dominical, você que ama a doutrina, por favor, assista essa aula, compartilhe o vídeo com os seus amigos no grupo da igreja e vamos para mais uma aula no nome de Jesus Cristo. Amém? Como diz, eu sou o pastor Daniel Coelho, o vosso servo, e com muita alegria, lição de número 10, o tema do trimestre, não podemos esquecer, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo gentios para a igreja de Cristo. Essa lição, ela é estudada, toda semana eu ministro aqui nas redes sociais, mas é importante você se matricular na escola, procurar o superintendente, o professor, ser aluno da EBD, porque a escola dominical é no domingo, no dia do Senhor, na casa do Senhor. Amém? Então pegue aí a sua Bíblia, a sua revista, caderno, anotação, pastor não tem. Assista a aula, depois se assiste de novo, que é muito bom. Amém? O texto áureo dessa lição, o texto ouro desta lição, nos diz assim: porque o amor de Deus nos constrange, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 14, na parte A. Porque o amor de Deus nos constrange. A verdade prática nos diz assim: o amor cristão não é sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. O amor cristão não é sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Que coisa maravilhosa! O ponto central desta aula, meu amado, que eu quero que você grave em seu coração, o ponto central é aquela linha que tanto o aluno como o professor, tanto aquele que fala como aquele que ouve, não pode perder. Ame a igreja de Cristo, ame a sua igreja local. Olha só, ame a igreja de Cristo, ame a sua igreja local. Igreja pessoa e igreja curiacon. Igreja pessoas e igreja curiacon, parede. Você precisa amar as pessoas e, como mordomo, zelar pela igreja local. Amém? O objetivo geral desta aula, compreender o amor pela igreja. Compreender o amor pela igreja. Os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, nós vamos destacar o amor de Paulo pela igreja. No segundo tópico, relacionar o amor com a fé na igreja. E o terceiro tópico, vamos elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica, que é fé, amor e esperança. Nossa introdução, deixa eu tomar um pouco de água. Essa caneca linda aqui eu ganhei da congregação de Santo Antônio, ministrei quinta-feira, e a irmã Michele, junto com o pastor, nos abençoou com essa linda caneca. Que Deus abençoe a igreja em Santo Antônio e IEADMIS, a Assembleia de Deus Ministério de Serra. Agradecer desde já os alunos, os irmãos que estão nos assistindo. Por favor, comente, não vou poder responder agora, mas depois estarei respondendo no nome de Jesus. A introdução, nós temos aqui algo muito importante. Pelo menos 2 características marcaram a igreja de Tessalônica. A primeira, seu amor ao Senhor Jesus. O segundo, o amor recíproco entre os irmãos. Como seguidores de Jesus e membros da igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. De que forma? A igreja de Tessalônica, ela se destacou com 2 características. A primeira, o seu amor para com Jesus, uma igreja que amava Jesus. Jesus era o centro dessa igreja. A segunda virtude ou característica dessa igreja
era o amor recíproco. Amava e era amado. Ajudava e era ajudado. Que coisa linda! Zelava pelo nome do irmão e o irmão zelava pelo nome daquela igreja. Duas características que a igreja local, a igreja de hoje, ela precisa imitar, né? O amor a Jesus. O apóstolo Paulo nos ensina que os obreiros devem zelar, cuidar e amar a igreja. Você que é obreiro, você que é pastor, você que almeja esse lindo ministério, você precisa zelar, cuidar e amar a igreja de Jesus. A vida e o ministério de Paulo são mantidos contra a banalização da igreja, o corpo de Cristo. A igreja não é empresa, a igreja não é parque de diversão, a igreja não é ringue de luta, a igreja é o corpo de Cristo. E nós, obreiros, precisamos zelar, cuidar e amar a igreja de Cristo. Não é abrir igreja, é amar a igreja. Porque um planta, o outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Amém? Você que está me ouvindo agora, o som está bom, dá para ouvir legal, nos ajude aí em nome de Jesus. O primeiro tópico, nós temos o amor de Paulo pela igreja. O amor de Paulo pela igreja. Primeiro, o amor de Paulo se destacava o amor como de um pai para com o filho. Você já ouviu a expressão pastor, que é uma mistura de pai com pastor? Que coisa linda é quando o membro ele chama o seu pastor de pastor. Pastor é uma mistura de pai com pastor. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3. E por todos que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como de um pai espiritual para um filho espiritual. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 15. Olha que coisa linda. O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 5 ao 10, mostra a indivisível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Igreja que deixou os ídolos e abraçou o Evangelho. O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Paulo viu a característica da igreja, uma igreja que abandonou os ídolos, que abandonou o pecado, que abandonou o velho homem por amor a Cristo, querendo uma nova vida em Cristo Jesus. O Evangelho não é discurso, mas implica práticas convictas. Eu já disse aqui uma vez uma frase, quem me escuta, uma certa irmã disse para o pastor: pastor, por que vocês pentecostais são poderosos no falar, mas uma vergonha no agir? Então o Evangelho não é discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses, tocava o coração do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses 1,6. Uma igreja motivada no amor. Uma igreja que o coração estava no Evangelho a ponto de abandonar os ídolos. Recebeu a mensagem, recebeu o Evangelho, recebeu a doutrina e decidiu: a partir de agora, o mundo não nos pertence. Agora, o nosso modo de viver é o Evangelho. Então, ponto 3 aqui do primeiro tópico, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. No tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local,
é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Igreja em que nós congregamos. Como me relaciono com a igreja local? É uma pergunta. Como você se relaciona com a igreja local? Tem uma relação positiva com a igreja local? Você congrega nos cultos? Então aqui nós aprendemos a importância de nós como cristão amar, zelar da igreja local. Então se você conhece o irmão que reúne com você e critica a igreja, diga, irmão, vamos abandonar as velhas práticas, vamos zelar desta igreja, vamos amar, vamos cuidar, né? Demonstrar amor. Ame a sua igreja. Amém? Nesse primeiro tópico, nós aprendemos que temos que amar a nossa igreja, ter alegria da igreja que nós congregamos, ter zelo por ela, amor por ela. Quando tiver um culto na sua igreja, divulgue nas redes sociais, mas com alegria. Hoje tem culto na Assembleia de Deus, Ministério de Serra, na Rua Muqui, número 177. A igreja é uma bênção. As pessoas ouvindo isso vão querer conhecer a sua igreja, vão querer ir na igreja local. E através da igreja local, nos cultos de ensino, nos cultos de adoração, na escola bíblica dominical, eles vão se sentir bem, vão conhecer Jesus e vão passar a congregar com você e adorar Jesus maravilhoso com você. Amém? Então ame a sua igreja local. O segundo tópico, amor, fé na igreja. Amor, fé na igreja. Primeiro ponto do segundo tópico, amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É preciso crer para responder a esse amor. Não adianta ouvir, tem que crer. É preciso crer. Crer no Evangelho. Crer na palavra de Deus para que você compreenda este amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então, amor é uma palavra não apenas em discurso, mas em atitudes, tem que ser demonstrado pela igreja de Jesus. A fé e o amor no ensino de Paulo. Segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Olha só, vejamos. Pelo que, ouvindo eu também, até que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Efésios 1,15. Então não adianta dizer que tem fé em Jesus e não tem amor pelo seu próximo, pelo seu irmão. Sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com outros. E o amor de cada um de vós aumenta de uns para com outros. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 3. Então a fé e o amor são ensinos do apóstolo Paulo nessa carta e tem que estar ligado. Eu tenho fé em Jesus, se eu tenho fé em Jesus, se eu creio em Jesus, eu vou compreender este amor e esse amor me faz amar o meu próximo. Aquele irmão que senta comigo no banco, imagine uma igreja que tenha 60 membros ou uma igreja que tenha 1000 membros. Como que o pastor ele vai conseguir intercalar tudo isso? Agora, se a igreja
Se você ama a sua igreja local, você ama aquele irmão que senta no banco com você. E quando ele faltar um culto, você vai dizer, mas cadê aquele irmãozinho que todo domingo senta aqui comigo? Cadê aquela irmãzinha que tem aquele filho pequeno que sempre está na igreja? Quando você se importa com a igreja local, você passa a amar tudo nela. E tudo nela quer dizer os membros, os novos convertidos, os irmãos mais idosos, os novos membros que são as crianças. E isso nós temos uma relação de amor. Por exemplo, quando tem velório na igreja, a igreja está presente, mesmo não gostando de velório, por amor àquela pessoa, o aniversário de alguém, né, de um membro da igreja, quando a pessoa está enferma, não só o pastor, mas por você amar esta igreja, você passa a cuidar, se preocupar, e assim a igreja ela vai crescendo em amor. Aonde? No irmão que ama o outro irmão, e esse amor é recíproco. Já viu aquele irmão que diz, eu estive enfermo, mas ninguém me visitou? E quando você não estava enfermo, quantas pessoas você visitou? Tem que falar assim, eu fiz aniversário, mas ninguém me deu parabéns. Mas quando um membro da igreja faz aniversário, você dá parabéns? Então nós precisamos ter essa relação, que o amor tem que ser recíproco. Olha, morreu alguém da minha casa, ninguém veio. Mas quando morre alguém da casa de alguém, você visita, você vai lá no velório. Então, a gente precisa entender que a fé e o amor estão ligados. Na fé cristã, o único débito que temos com crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Você não tem que dever cartão do seu irmão, cheque ao seu irmão. Você tem que dever amor, né? Na fé cristã, o único débito que tem que haver entre mim e você é o amor. Eu tenho que te amar e esse amor de você por mim tem que ser recíproco. Amém? O terceiro ponto do segundo tópico, a dimensão prática do amor da igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático, quer dizer, não é palavras, não é poemas, não é discurso, mas é demonstração. No ensino do Senhor, conforme apresentado na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Então não é o cargo, mas foi demonstrado no amor daquele que viu alguém caído, pegou, cuidou das feridas, levou para um abrigo, né? Não se preocupou com o preço, olha, gaste aí, quando eu voltar eu pago o resto. Amor em prática. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo mostra que o amor é mais importante do que todos os dons espirituais exercitados na igreja. Então, uma igreja conhecida por falar em línguas, que coisa linda. Uma igreja conhecida porque a frente é linda, que coisa maravilhosa. Os bancos confortáveis, que bom. Mas a maior característica da igreja, a igreja tem que ser conhecida por amor. Olha, naquela igreja, um cuida do outro, um ora pelo outro, ninguém aceita que fala mal do outro, e a igreja vai crescendo em amor. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13, verso 2. O amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes complementares. Então é importante uma igreja cheia dos dons, profecia, línguas estranhas, talentos, uma igreja confortável, mas o que tem que marcar as características da igreja é o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo e o amor uns para com os outros. O tópico 3, né, as três virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Mandar um abraço aqui
para os irmãos e irmã Helena, Leandro, Cielma, são os nomes que eu estou vendo aqui, e os que eu não citei o nome, né, o meu abraço, minha gratidão. Por favor, compartilhe aí, não dói nada, né, é fácil, é só compartilhar, se inscrever no canal também, né, no YouTube, e assim me ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. Então, as 3 virtudes da igreja de Tessalônica: primeiro, fé; segundo, amor; terceiro, esperança. Então, as 3 virtudes, né, teológicas, né? Nós temos a fé, nós temos o amor, nós temos a esperança. Podemos ver as 3 virtudes na oração e no ensino do apóstolo Paulo. Veja comigo aqui, ó. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses 1:3. Vê que a palavra fé, a palavra amor e a palavra esperança estão nesse versículo. 1 Coríntios 13:13, olha só. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Então, as 3 virtudes da teologia paulina aqui, da teologia apostólica, é a fé. Lembrando sem cessar da obra da vossa fé. Fé, obra. Do trabalho, do amor, quer dizer, fazendo tudo com amor. E da paciência, da esperança. Está demorando, mas como eu tenho esperança, eu vou continuar trabalhando, amando, porque eu sei que Deus é poderoso para fazer por nós muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Um abraço ao Júnior Santana. Glória a Deus. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Vou repetir. É importante ter uma igreja confortável, com a frente bonita, mas as 3 virtudes da igreja: fé, amor e esperança. Então nós temos aqui no segundo ponto do terceiro tópico a virtude da fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra da fé estava presente na igreja dos Tessalonicenses. Assim somos encorajados, né, a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago capítulo 2, verso 18. Então eu tenho que trabalhar, mas a virtude está na fé. Eu sou homem, eu sou pequeno, os recursos são poucos, mas eu estou trabalhando para um Deus grande. E o meu Deus, ele é poderoso para agir. Então, se alguém lhe perguntar, mostre a obra, antes mostre a fé. Não mostre primeiro a obra, mostre a fé, porque a fé é a fé que nos faz enxergar o invisível. Ora, a fé ela é o firme fundamento das coisas que se espera, e ela é a prova daquilo que não vê. É através da fé que cremos, e cremos num Deus poderoso. Amém? Glória a Deus. E nós temos a virtude do amor. Terceiro ponto do terceiro tópico. Então eu tenho uma fé, pastor, a virtude da fé. Glória a Deus. Mas é necessário ter a virtude do amor. Porque permanece a fé, a esperança e o amor. Os 3. Mas qual é o maior? O amor. O apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. Infelizmente, algumas pessoas precisam ser motivados, né?
Não que a motivação seja errada. Mas é triste quando alguém faz algo para Deus para receber aplausos, pregar por dinheiro, cantar por dinheiro, pastorear por dinheiro ou placa de igreja. Não. A nossa motivação tem que ser o amor ao próximo, o amor à irmã, ao irmão, ao esposo, ao marido, ao filho, aos moradores do nosso bairro. O que tem que motivar a igreja local a dobrar os joelhos à meia-noite ou às 7 horas da noite é o amor. O que faz uma mulher crer que o filho vai sair das drogas é o amor. É o amor que nos motiva a continuar orando, clamando, pregando. Então que a sua motivação ao fazer a obra de Deus seja o amor. Como é gostoso, sim, alguém dizer que aula boa. Como é maravilhoso alguém valorizar o nosso trabalho. Mas, meu amado irmão, que a motivação que está em você seja o amor. Porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E nós temos a virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança ou perseverança da esperança, para expressar o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor de Cristo. A igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou no coração do apóstolo Paulo. E eu, como pastor, estou a pastor há 10 anos, como é gostoso ler uma carta, uma aula como essa, e oramos ao Senhor para que as irmãs, que os irmãos, que os jovens, que os cristãos estejam motivados pelo amor. E em meio às tribulações, adversidades, lutas, perseguições, mantenhamos firmes a esperança que o nosso Deus está cuidando de nós, que é Ele que está trabalhando em nosso favor, e ainda que as tribulações aumentem, que os ventos se tornem mais fortes, que as enfermidades batem em nossa porta, ninguém vai tirar de nós a maior esperança, que aquele que há de vir, virá, e não tardará para buscar a sua igreja. Uma esperança gloriosa. Se morrermos, disse Jesus, aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu amado irmão, espero que você esteja motivado com esta aula. Eu não sei as tribulações ou adversidades que você está passando, mas eu quero dizer, tenha fé, tenha amor, tenha esperança, porque vai passar no nome de Cristo Jesus. Amém? Que o exemplo da igreja de Tessalônica venha tocar também o nosso coração, encorajar-nos a perseverar alegremente, né, na fé de Deus. Atos 5. Glória a Deus, voltou a internet, amém? Olha só, 1 Pedro 4,13. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Glória a Deus! Que coisa linda, né? Então, encorajar-nos a perseverar alegremente. É triste ver um crente rabugento, desculpe a expressão. Tem crente que ele acha, cristão, que para as pessoas ver Deus nele, tem que andar com a cara fechada, amarrada, emburrada, não fala com ninguém, não. Olha só, olha o que nós estamos aprendendo aqui. A igreja de Tessalônica nos encoraja em meio às aflições, adversidades, enfermidades, perseverar com alegria. Mas por que você está alegre? Porque em Cristo eu tenho paz. Porque em Cristo eu tenho esperança. Romanos 8:37. Em Cristo Jesus somos mais
do que vencedores. Então, para o tópico 3 aqui, 3 virtudes mencionadas por Paulo, que é fé, amor e esperança. Meu amado, você que está me ouvindo, ore ao Senhor nesse momento. Ore ao Senhor para que você não seja conhecido apenas por discursos. Lógico que seja conhecido por talentos. Sim, porque Deus deu dons aos homens. E você precisa sim, né, exercer os dons que Deus te deu. Que seja para ensinar, para pregar, pastorear, revelação, profecia, que coisa linda. Mas seja também conhecido como um homem de fé, como uma mulher de fé, de amor e de esperança. A fé, amor e esperança. Amém? Então essa lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Fale bem da sua igreja. Os problemas que tem na sua congregação serão resolvidos na congregação. Amém? Se você conhece uma igreja perfeita local, não me dê o endereço, porque senão eu, Daniel, posso ir lá e estragá-la. O defeito está em nós, quando nós não vigiamos, quando nós não oramos e quando nós não amamos a igreja local. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo. Por isso devemos amá-la. E eu quero encerrar esta aula dizendo: ame a sua igreja. Ame a igreja que você congrega. Amém? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Agradecer a você que está assistindo, a Joana, a Cielma, a Samara, minha cunhada, que Deus te abençoe, Leandro, irmã Helena, enfim, os que estavam assistindo e tiveram que sair, os que não dá para ver o nome, comente aí, compartilhe no nome de Jesus. Deixando conselhos para você, leia a Bíblia todos os dias. Que a leitura seja um hobby para a sua vida. Leia a Bíblia com prazer, com alegria, em nome de Jesus. Segundo, ore todos os dias. E terceiro, ame a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Daniel Coelho e com muita alegria ministrei mais uma aula. Fique com Deus, por favor, compartilhe e se inscreva no canal.